E aí, tudo bem? Chegamos ao dia 38 do nosso plano de leitura bíblico anual. E hoje, o nosso papo é sobre uma jornada. Uma jornada que, no fundo, todo mundo está buscando. A jornada para o verdadeiro descanso de Deus. Bom, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: que descanso é esse? Porque com certeza não é só sobre tirar umas férias ou dormir até mais tarde, né? É algo bem mais profundo. Uma promessa que continua de pé, nos convidando a entrar. Então vamos mergulhar nisso para entender melhor. Pensa comigo. Toda grande jornada precisa de um guia confiável, certo? E a carta aos Hebreus já começa mostrando quem é o nosso guia nessa caminhada para o descanso: Jesus. Ele é apresentado como alguém muito superior, um guia em quem a gente pode e deve fixar os nossos pensamentos com total segurança. E olha só a comparação que o autor faz, é simplesmente genial. Ele não diminui Moisés de forma alguma, pelo contrário, reconhece a fidelidade dele como um servo dentro da casa de Deus. Mas a grande sacada é que Cristo tem uma honra ainda maior. Ele não é só um servo na casa, ele é o filho sobre a casa, ele é o próprio construtor. E a passagem termina dizendo que nós somos essa casa, desde que a gente se apegue com firmeza à nossa fé. Ok, já temos o nosso guia. Mas agora a passagem nos dá um alerta muito sério sobre o principal obstáculo no caminho, aquilo que pode nos impedir de chegar ao destino: o perigo de um coração endurecido pela incredulidade. É um aviso tirado diretamente da história do povo de Israel. Essa frase é o ponto central do aviso. Presta atenção na palavra hoje. Ela traz um senso de urgência, de agora. O apelo é para que não se repita o erro daquela geração no deserto que ouviu a voz de Deus, viu os milagres dele por 40 anos e mesmo assim deixou a dúvida e a desconfiança endurecerem o coração. E as consequências disso foram trágicas. Eles vagaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na Terra Prometida. O ponto crucial é que eles não falharam por falta de força ou por causa dos inimigos. Eles falharam por causa de um problema interno, um coração incrédulo. A desobediência era só o sintoma. A incredulidade era a doença real. Tá, mas como é sentir na pele essa distância de Deus, esse peso no coração? O Salmo 38 nos dá uma visão profunda dessa experiência. Ele conecta essa ideia teológica de Hebreus com a dor real, a emoção crua de um coração que sente o peso do próprio erro. O salmista descreve a culpa como um peso que esmaga, algo que está literalmente afogando ele. É exatamente o oposto do descanso. Enquanto o descanso de Deus é leveza e paz, o pecado é um fardo pesado demais para carregar sozinho. A dor não é só por fora, é uma angústia que vem de dentro, um gemido do coração. Isso mostra perfeitamente o estado de um coração que não está em paz, mas em completa turbulência, longe da tranquilidade que só Deus pode dar. E é aqui que a história muda. Mesmo no fundo do poço, o salmista não se entrega. Ele clama, ele pede ajuda para a única fonte que pode de fato salvá-lo. E esse grito por socorro é o primeiro passo para se livrar do fardo e voltar para o caminho do descanso. E esse clamor por ajuda nos leva para uma história de esperança. A passagem de Gênesis, com Jacó abençoando os seus netos, mostra como a fé pode perseverar até o fim e como os planos de Deus muitas vezes viram as nossas expectativas de cabeça para baixo para cumprir um propósito maior. A cena é muito forte, muito simbólica. A tradição mandava que a mão direita, a mão da honra, abençoasse o filho mais velho, Manassés. Mas Jacó, mesmo já com a visão fraca, faz algo inesperado. Ele cruza os braços de propósito. Não foi um engano, foi um ato de fé, um ato profético. Ele estava mostrando que a bênção de Deus não segue regras humanas, mas flui de acordo com a soberania e o plano dele. A resposta de Jacó para o seu filho José é de arrepiar. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele não estava confuso de jeito nenhum, ele estava agindo com uma certeza que vinha direto de Deus. Isso nos ensina que confiar em Deus às vezes significa aceitar que os planos dele são diferentes e muito maiores que os nossos. Explorar essas conexões é o que nos move de verdade. Se essa análise das escrituras está sendo proveitosa e te abençoando de alguma forma, não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir o Pneuma BR para não perder os próximos dias do nosso plano. E agora a gente volta para Hebreus para fechar o raciocínio. A gente já viu o destino, que é o descanso, já viu o obstáculo, que é a incredulidade, e já viu um exemplo de fé. Agora vamos ver a ferramenta essencial que nos mantém no caminho, que impede o nosso coração de endurecer. Que imagem poderosa, hein? A palavra de Deus não é um livro velho e empoeirado. Ela é viva, ela é ativa, ela entra fundo na gente.
É como um bisturi de um cirurgião, que vai lá dentro para expor o que realmente está acontecendo no nosso coração, nos mantendo honestos e alinhados com o caminho de Deus. Então, amarrando tudo isso, a palavra de Deus é o nosso guia diário. É ela que revela a incredulidade que tenta se esconder no nosso coração. É ela que julga nossas verdadeiras intenções. Quando a gente se expõe a ela todos os dias, permitimos que ela faça o seu trabalho, nos mantendo no caminho da fé que finalmente leva ao descanso prometido. É a resposta perfeita para aquele aviso: não endureçam o coração. E isso nos traz de volta para a urgência daquela palavra hoje. O convite para entrar no descanso de Deus não é para um futuro distante, é para agora. Então, a pergunta final para a gente refletir é essa: de que forma a palavra viva de Deus está convidando cada um a largar seus fardos e entrar no descanso dele hoje mesmo?